Conviver e melhorar. Francisco do Espírito Santo Neto. Ditado pelos Espíritos Lourdes Caterina e Batuíra. Conviver e melhorar. Todos nós venceremos com mais tranquilidade os solavancos da vida quando reunidos em uma equipe espírita que nos encoraje a sensibilidade e o crescimento intelectual e, além disso, nos possibilite a descoberta da riqueza de nossos talentos inatos. Assim, estas páginas, que ora passamos às suas mãos, caro leitor, têm como objetivo levá-lo à aprendizagem de novas habilidades, fortalecendo as antigas e aprimorando sua capacidade de realização na lavoura do bem comum. Observando uma colmeia, podemos aprender a nos organizar e a trabalhar em regime de cooperação, como fazem as abelhas. Com elas, aprendemos a conviver e a melhorar, pois são educadoras exemplares. Desde os primórdios das grandes civilizações, essas laboriosas e minúsculas criaturas já eram reverenciadas e louvadas pelos homens, não só pelo eficiente sistema de divisão do trabalho como também pela perfeita comunicação entre elas por meio de sons e movimentos, relacionamentos harmônicos e comportamentos de extrema união. Resistem unidas a qualquer força que as ameace. Operários disciplinados e infatigáveis, sublimam em mel a suave fragrância das flores, transformando sua morada em alegre ateliê, ou mesmo, em usina de artefatos de saúde. As abelhas foram retratadas nas paredes dos palácios e templos, nos cetros e coroas, bordadas em fios de ouro nos mantos dos soberanos. Sua imagem sempre indicou riqueza, sabedoria, trabalho, organização e prosperidade. Atendendo ao convite do mundo maior, Batuíra e Lourdes Caterine se propuseram a escrever sobre suas experiências junto às criaturas, ensinando-nos a entender aquelas pessoas que às vezes nos pedem ajuda, dentro ou fora da casa espírita, da mesma forma, a responder a elas, a conviver com elas e aconselhá-las. Instruem-nos ainda a respeitar o desejo delas de sair de onde estão para onde querem ou necessitam chegar. A presença desses benfeitores espirituais nesta obra simboliza a interação da razão com a sensibilidade. O princípio masculino ocupa-se eminentemente da determinação, da lógica, do cálculo, da força, da coragem, da proteção. O princípio feminino está associado à inspiração, às artes em geral, à melodia, às flores e ao simbolismo. Lourdes Caterine retrata a alma compreensiva, representa a síntese das qualidades femininas, conduzindo-nos ao mais alto entendimento dos problemas humanos. Dialoga conosco sobre a sabedoria da natureza, encorajando-nos a solucionar os conflitos de relacionamento e a conquistar a elevação espiritual. Batuíra, apóstolo do Espiritismo, representa os diversos aspectos das qualidades masculinas, energia, ação e força. Dirige-se especialmente aos ceareiros do cristianismo redivivo, com a finalidade de transformar o grupo espírita num saudável laboratório de relações humanas, para que seus elementos possam melhor servir nas tarefas da nova revelação. Os autores pretendem auxiliar-nos a ter um bom relacionamento com nós mesmos, para que possamos lidar melhor com as personalidades difíceis que encontramos em nossa esfera familiar, nos ambientes profissional e social e, algumas vezes, no grupo de fé religiosa. Não existem maridos e esposas, pais e filhos, dirigentes e dirigidos, amigos e parentes. Somos todos professores e alunos, partilhando a mesma escola da vida, aprendendo uns com os outros. Os papéis que representamos na atual encarnação são aspectos passageiros da personalidade humana, que ocultam a nossa essência verdadeira. Se pudermos enxergar o que há por trás dessa máscara transitória, aí então compreenderemos a razão de nossos relacionamentos, encontros, reencontros e desencontros, e descobriremos seu significado real. Nossas necessidades de ascensão evolutiva atraem para nossas vidas indivíduos que têm interiormente fragmentos de lições ou de advertências que precisamos assimilar. Nossos traços de personalidade são caracterizados pela forma costumeira através da qual percebemos o meio ambiente e a nós mesmos, assim como pela nossa habitual maneira de nos comportar e reagir diante do mundo. O caráter distintivo das pessoas é um produto complexo das influências do meio em que viveram desde os primeiros dias como bebê,
Em alguns casos, mesmo antes, no próprio ventre materno, somado às predisposições inatas, resultado de vidas pretéritas. Ninguém escolhe ter um temperamento complicado intencionalmente. Quem buscaria, de propósito, edificar para si uma personalidade hipersensível, obsessivo-compulsiva, narcisista, possessivo-agressiva, superdependente, maníaco-depressiva, excessivamente ansiosa ou obcecada por detalhes? Precisamos compreender e respeitar as dificuldades de mudança das criaturas. Mudar implica longo processo de demolição-reconstrução. Não se trata apenas de escutar certas regras de conduta, mas sim de desembaraçar-se de outras tantas acumuladas nas noites do tempo. Portanto, com que direito decidimos o que está certo ou errado e impomos isso a alguém? Muitos de nós temos o hábito de dar lições de moral aos outros. Na vida, cabe-nos tão só promover diálogos fraternos e ajuda mútua, encontros sinceros de alma para alma. Por fim, despedimo-nos sentindo grande alegria pelo lançamento desta publicação e rogamos ao Mestre Jesus que nos guarde e ilumine cada vez mais, para que possamos entender melhor a vida dentro e fora de nós. Amede Catanduva, SP, 6 de abril de 1999. Agradecimentos. Inicialmente, queremos manifestar nosso agradecimento sincero a Deus e a Jesus por todas as bênçãos que nos proporciona a codificação kardeciana. Os apontamentos aqui lançados representam os frutos humildes de nossas experiências do grupo espírita acrescidos de um sumário de anotações relacionadas à vivência de outros ceareiros. No nosso caso, além da satisfação e da honra de haver recebido lições de notáveis mestres, particularmente de Bezerra de Menezes, Emmanuel, Cair Bachutel, Eurípedes Barçanufo e de tantos outros benfeitores, é imensa nossa alegria de vê-los incluídos como companheiros de ideal e amigos devotados. Não nos moveu a pretensão de escrever um guia completo da boa convivência. Mesmo porque partimos do pressuposto que precisamos fortalecer muito ainda nossa compreensão, ideias e dedicação na aprendizagem da lei da interdependência e dos princípios cristãos de cooperação mútua. Sabemos, no entanto, que há dias de difíceis exames, em que a tempestade da discórdia derrama, na lavoura da lide comum, desordem, desânimo, deserções e acusações. Assim refletindo, é que resolvemos oferecer, a quem se interessar, nossa parca contribuição. Entendemos que os cooperadores do bem fazem parte de uma só família atuando na intimidade do lar de Jesus. Em vista disso, colocamo-nos como um simples componente desse ambiente doméstico, cujo lema é trabalhar e servir sempre mais. Se acaso não conseguirmos transmitir com fidelidade os conceitos que aprendemos com os bons e sábios instrutores da vida maior, queremos deixar bem claro que as falhas devem ser atribuídas apenas e tão somente a este aluno desatento, nunca aos exímios professores do cristianismo redivivo. Batuíra Catanduva, SP, 23 de março de 1999. Apenas ouça. Através destas mensagens desejo partilhar boas novas com todos vocês. São os frutos de minhas tarefas e contatos mediúnicos na casa espírita. Por muitos anos ouvi pessoas de todas as idades e de ambos os sexos, e com elas aprendi a dar, receber e explorar o universo da convivência. Cada uma cooperou com uma nova semente de sabedoria no solo de meu coração. No entanto, a cada dia que passa, encontro mais criaturas sequiosas de orientação, que buscam na mensagem espírita um alívio para suas dores físicas e morais. Indivíduos inseguros que esperam defesa, doentes que pedem remédio, iludidos que buscam a verdade, ignorantes que necessitam de instrução, traídos que anseiam consolo, revoltados que reclamam consideração, médiuns que procuram esclarecimento e outros tantos que solicitam auxílio fraterno e refrigério para a própria alma. Todavia, para que de fato possamos abrir o coração e orientar com eficiência, precisamos, antes de tudo, aprender a arte de bem ouvir. Há alguns inconvenientes que interferem muito na compreensão dos reais sentimentos expressos pelo entrevistado.
Ou ficamos muito presos às ocorrências em si, às reclamações e os conflitos que ele apresenta, ou nos desligamos pouco a pouco daquilo que ele está revelando, e passamos a nos envolver com nossos próprios problemas e questionamentos. Acabamos por não ouvir e muito menos identificar o que o entrevistado na verdade está querendo dizer. Muitas vezes descobrimos que não orientamos as pessoas devidamente, porque deixamos falar primeiro os preconceitos. Não ouvimos nem auxiliamos, mas julgamos tudo, por eles. Ficamos mais ansiosos para dar respostas, de acordo com aquilo que imaginamos, do que orientar pura e simplesmente, levando as pessoas a lançar mão de seu potencial e a resolver, elas próprias, suas dificuldades. Apenas ouça. Na maioria das vezes, uma atenção silenciosa tem maior poder de consolo e cura do que 1000 palavras bem-intencionadas. Ao entregar ao mundo visível estas mensagens, cabe-nos dizer que elas foram inspiradas unicamente nos ensinos renovadores e fundamentais do Espiritismo. Utilizamos como figura de linguagem o simbolismo das flores, um código floral usado na França do século XVII para presentear as pessoas, decorar praças e residências. Também lançamos mão da mitologia grega, com seu rico manancial de lendas, deuses e heróis, além de monstros horrendos, que representam, em verdade, as forças incontroláveis e ainda incompreensíveis da intimidade humana. A vitória dos homens sobre essas criaturas terríveis simboliza sua capacidade inata para superar o medo primitivo do desconhecido, através da coragem, determinação, sensibilidade e inteligência. Ariadne serviu-se de um novelo de linha para guiar os passos de Teseu pelos corredores escuros do labirinto. Ao descobrir a ponta do fio de Ariadne, estará o homem iniciando seu autodescobrimento, porquanto capacitado para escapar da fúria do Minotauro, as forças desconhecidas de sua natureza íntima. Ele atingirá as portas da libertação, porque passará a compreender que Deus jamais esteve distante dele. Ele é que não havia percebido em si a presença de Deus. Orientados e orientadores, ouçamos uns aos outros. Pertencemos a uma só comunidade universal, suspirando pelo ensejo de vivermos reunidos na plenitude do amor. Esperamos que cada leitor aprenda a viver Jesus Cristo por meio do Espiritismo. Doutrina que abrange todos os conhecimentos humanos, usa o critério lógico e a fé raciocinada para abrir ao homem, que se julga mortal, o mundo da imortalidade, tomando-o, assim, consciente de sua vida ilimitada. Lourdes Catherine Catanduva, SP, 19 de março de 1999. Primeira parte, Lourdes Catherine. 1. Perfume. Fatores limitantes. Cultivei com exagero o hábito de pedir conselhos a meus pais e a meus amigos na maior parte de minha vida, mas nunca me senti satisfeita com isso. Tenho uma situação financeira tranquila e uma família sadia que muito me ama. Moro em casa extremamente agradável e compartilho amizades queridas. Mesmo assim, sinto-me muito infeliz. Sou vacilante e me deixo conduzir com facilidade, pois receio que minhas opiniões e decisões sejam incorretas. Ouvi dizer que a felicidade não é deste mundo. Devo atribuir meu desencanto de viver a essa afirmativa. Tenho que conformar-me passivamente. Expandindo nossos horizontes, a maioria das pessoas que se proclamam religiosas costumam afirmar categoricamente que a felicidade encontra-se apenas em Deus. Esquecem-se, porém, de que o Todo-Poderoso habita em tudo, inclusive nelas mesmas. Então, por que não começar a procurá-la em sua própria intimidade? Não importa se as pessoas acreditem ou não em Deus. O fato de não o amarem ou de terem conceitos diferentes a respeito dele, em nada altera a sagrada realidade em nós. O Pai Supremo responde a cada um de acordo com sua necessidade. Encontra-se a felicidade em forma de toque divino em toda parte. Na leitura de uma poesia, num buquê de miosotes, na visita amorosa a um lar de idosos, no aroma exótico dos jasmins, na colheita de conchinhas na praia, nos gestos de ternura. São muitos os momentos em que se pode ser venturoso. Felicidade é sentimento íntimo. Os contextos exteriores nos quais você vive apenas o ajudam a entrar em contato com esse sentimento,
já existente em sua intimidade, quer dizer, eles interpretam sua essencialidade divina. Confie em sua sabedoria interior, só você pode decidir o que é certo para si mesmo. O homem criou a linguagem para poder comunicar-se com os outros adequadamente. Descobriu que algumas expressões lhe permitiam pensar e agir com maior precisão e organizar melhor suas emoções. Planejou palavras que o ajudassem intelectualmente a cumprir certas funções e administrar seu meio ambiente. De início estereotipou na palavra felicidade o conjunto de satisfações dos sentidos, por acreditar apenas na existência do mundo das impressões exteriores em que se movimentava. Começou a agir como se todas as pessoas tivessem essa mesma visão estática e avaliassem a felicidade por esse mesmo estreito prisma. É verdade que a maioria dos seres pensa de modo semelhante acerca da palavra felicidade. Usam-na constantemente para denominar um estado de completo bem-estar, contentamento e satisfação. No entanto, apesar da designação comum, ela se apresenta sob os mais variados aspectos, maneiras, situações, fatos e pessoas. Muitos acreditam que, satisfazendo suas carências afetivas, profissionais ou sexuais, se tornarão plenamente felizes. Alegria não é o resultado de tudo aquilo que possuímos ou desejamos. Felicidade ou infelicidade não resultam das circunstâncias, mas dependem de sua força de vontade e determinação. Se você aceitar isso como verdade, assumindo a responsabilidade pela sua própria felicidade, se libertará da exigência dos requisitos da sociedade superficial e da falsa importância que o mundo externo lhe impõe. A partir daí, poderá encontrá-la com mais clareza e discernimento. Quanto mais crer em sua voz do coração, tanto mais nitidamente ela falará com você. Olhando para dentro de si mesmo e analisando sua essência divina, que nunca falha nem se altera, você encontrará realmente a verdadeira alegria de viver. As criaturas de consciência desperta compartilham e repartem seu contentamento. Aprenderam a amar os outros, porque amam a si mesmas. Desfrutam o tempo de forma singular. Seus gestos de benevolência se estendem tanto a seus semelhantes como a si próprias. As violetas, desde os tempos mais antigos, foram celebrizadas nas poesias, fábulas e narrativas. Shakespeare sempre as citava com admiração. São muito estimadas por seu aroma delicado. Fazendo alusão às violetas e à sua fragrância, poderíamos dizer, em sinonímia quase que perfeita, que a felicidade é o perfume de Deus. Lourdes Catherine. 2. Autêntica liderança. Fatores limitantes. Frequento um centro espírita onde hectares enorme rivalidade entre dois grupos. E uma verdadeira guerra dissimulada entre duas pessoas. Uma quer continuar a ser o líder, a outra quer um lugar daquela, a qualquer preço. Por trás, existe um interesse mesquinho e particularista em servir e agradar os ceareiros, a fim de conquistar simpatia e amizade e, como resultado, obter adeptos de uma causa própria. Como entender tudo isso? Qual deve ser minha posição no lugar onde se ensina união, solidariedade e amor e, no entanto, disfarçadamente, atacam e rebaixam uns aos outros? Expandindo nossos horizontes, o homem livre não precisa dominar outras criaturas, porquanto a liberdade é um sentimento oposto ao desejo de mando. Os dominadores são aqueles que não conseguem sentir-se valorizados como pessoa, a não ser quando estão dominando os outros. Quem é livre realmente não pretende ser mestre de ninguém. Descobriu que não é tão pequeno quanto pensou, nem tão admirável quanto gostaria de ser. Simplesmente resgatou a ideia de que é a principal autoridade em seu mundo íntimo, e não no mundo dos outros. O ser liberto faz sua caminhada evolucional sabendo que a própria existência depende exclusivamente de sua autocompreensão. Entendeu que, na cidade da vida, quando pensamos estar subindo a rua da felicidade, às vezes podemos estar descendo a ladeira da decepção. Há diversas formas de se atingir uma liderança. Descreveremos apenas duas, para que você possa discernir a situação que vivencia, a do líder nato e a do líder calculista ou produzido. O líder natural é criativo e engenhoso,
Traz das vidas passadas um manancial expressivo de experiências e conhecimentos. Essa liderança vem revestida de carisma, organização e equilíbrio na capacidade de comando. Identifica-se com os ideais de um grupo e os representa bem, é firme e objetiva, inspira confiança, pois sempre está segura do que realiza. Talvez possamos fazer uma analogia entre os líderes natos e Íris, a mensageira dos deuses gregos. Ela, segundo a mitologia, aparecia para os mortais em forma de arco-íris. Esses líderes também são arcos coloridos e iluminados, fazem uma ponte entre a terra e o céu. De modo geral, estão ligados a famílias espirituais, que lhes dão ampla assistência do plano invisível. Realizam, incansavelmente, uma tarefa de amor em consonância com as altas esferas a que se acham vinculados pelas leis de afinidade ou simpatia. Aprenderam a ouvir para auxiliar, sem a presunção de resolver. Entendem em profundidade a função da dor e mantêm a fé sempre renovada. Possuem um bom humor extraordinário pelo fato de, tentando cumprir proveitosamente sua missão terrena, se acharem bem consigo mesmos. Jesus Cristo é o exemplo magno da autêntica liderança. Considerado o líder dos líderes, reformou as regras religiosas e sociais da época, iluminando a terra com sua sublime mensagem. Os que saem dos padrões rigorosos do convencional é que impulsionam o progresso da humanidade. O líder nato é original, ou seja, ele mesmo, não copia ninguém. Não se limita a seguir caminhos já percorridos, tem a capacidade de elaborar concepções novas e encontrar soluções inéditas para antigos problemas. A par disso, participa ativamente de todas as realizações da casa espírita, recebendo sempre com simpatia e sensatez quaisquer críticas ou sugestões destinadas ao aprimoramento das tarefas. Os líderes calculistas ou produzidos muitas vezes são homens dominados pela paixão do comando e da autoridade. Valem-se da força e do discernimento que os líderes natos lhes emprestam. Depositam sua segurança neles, e não em si mesmos. Vivem à sombra das opiniões. O líder produzido assemelha-se à flor de lis. Vaidosa, porque era usada como emblema dos reis de França. Cresce lançando seu olhar superior para as outras flores que a circundam, como um rei olharia para seus vassalos. Comumente, encontra pessoas imaturas que o acompanham. É manipulador, mexe os cordões de suas marionetes, usando-as em benefício pessoal e fazendo-as viver como robôs, sem vontade própria. Seus adeptos acreditam ser idealistas e autodeterminados, não se dando conta de que, por detrás das cortinas, existe alguém guiando o espetáculo, onde a estrela não é o ideal espírita cristão, é ele mesmo. Esses seguidores desavisados são flores frágeis, medrosas e sem resistência, entrelaçam-se como trepadeiras nos outros, buscando segurança e equilíbrio. Os líderes produzidos, que se utilizam do poder de persuasão por meio de uma voz meiga e amistosa, são paternalistas. Querem arrumar e resolver problemas que não são de sua competência, demonstrando empenho oportunista em relação ao bem-estar das pessoas. Instigam seus simpatizantes contra o inimigo imaginário, pensando, assim, obter união da equipe que dirigem. Quando manipulamos o outro, atraímos para nós sua vida. Ele passará a fazer parte de nosso destino, com todos os seus problemas e necessidades. Dessa forma, são criados muitos elos entre pessoas que não têm afinidade, resultando disso situações complicadas e convivências desastrosas. Esse tipo de liderança imita quase sempre outra, que atingiu o êxito que ela pretende alcançar. É severa condenadora, somente aceita as velhas interpretações com as quais está acostumada, não consegue vislumbrar conceitos inovadores nem criar situações novas. As rivalidades começam, em muitas circunstâncias, quando admiramos alguém e não conseguimos ser como ele. A discórdia inicia-se não por causa da antipatia, mas porque essa pessoa é um espelho onde vemos o que gostaríamos de ser e não somos. Você me pergunta como devo entender tudo isso. Eu lhe peço que compreenda que você participa de um grupo de seres humanos em busca de crescimento, não de uma assembleia de anjos.
Tenha como ponto pacífico a condição humana e encontre o lado positivo em todas as ocorrências e situações que a vida lhe apresentar. As maiores oportunidades de aprendizagem surgem em nossa vida disfarçadas em desafios e dificuldades. Não se atenha de forma exclusiva ou crítica. Lembre-se de que dias sombrios surgem ocasionalmente, mas no final podemos retirar as vantagens do entendimento. Sabemos que o ser humano está em constante processo de aprendizagem. Em vista disso, todos podem aprender a liderar convenientemente. A poda, o corte de uma haste floral, embora pareça não seguir nenhuma regra, deve ser feita próximo ao tronco de onde a haste surgiu. Corte a haste das intrigas e da maledicência de sua vida. Observe as pessoas e analise os fatos. Veja por si mesmo a fragilidade dessa situação. Examine os pontos fortes e os fracos e, dessa maneira, encontrará um denominador comum em sua equação existencial. Com essa conduta, você terá subsídios bastantes para tomar uma decisão prudente e sensata. Lourdes Catherine. 3. O dom de expressão. Fatores limitantes. Sou uma pessoa tímida e reservada desde a infância. Gosto de ficar sozinha por não me considerar capaz de fazer as coisas tão bem como os outros. Sou médium com várias atividades na casa espírita, porém, quando me solicitam uma prece ou um comentário sobre o Evangelho, fico muda de vergonha. Procuro esconder meu nervosismo, mas ruborizo com facilidade. Não suporto lugares onde há multidões, um misto de medo e ansiedade me dominam, sempre que estou na companhia de outros. Quando essa fobia se manifesta, tenho palpitações e a impressão de que vou perder os sentidos. Quero saber como lidar com meu acanhamento. Expandindo nossos horizontes, aceite o fato de que você é médium e de que sua sensibilidade é algo muito precioso em sua vida. Sensitivos podem, na presença dos outros, experimentar diversas impressões, inexplicáveis sob o ponto de vista físico, mas espiritualmente compreensíveis, porque possuem uma constituição orgânica específica para recebê-las e transmiti-las com certa facilidade. O corpo astral dos médiuns capta, através dos sentidos radares invisíveis, todo tipo de energia emanada de outras pessoas ou lugares. A sintonia que se estabelece do encontro com essas mensagens energéticas de seres e de forças inesperadas e às vezes, completamente desconhecidas é que causa esse tipo de fobia e ansiedade. Em vista disso, procure criar um espaço vibracional a seu redor, uma câmara de proteção na qual você possa abrigar-se sempre que for preciso. Busque também desenvolver sua vida mental com a oração, leituras e meditações, examinando as correntes de pensamento, comparando ideias, mas pensando por si mesma. Nunca queira ser mais nem se sinta menos que os outros. Você é tímida porque não reconhece seus verdadeiros valores nem aceita suas limitações. Quanto mais sufocar sua essência, mais aumentará sua timidez. Uma pessoa autêntica e espontânea, por isso cativa muito mais do que se usasse diversas artimanhas. É lei da própria natureza, a flor se expressa através do perfume, os pássaros pelo canto, as árvores pelos frutos, o arco-íris pelas cores. A vida é a divina expressão de Deus. O que é manifestado no exterior reflete o que ocorre no íntimo da própria alma. Os seres humanos têm grande necessidade de se exprimir por gestos, palavras, sentimentos. Na autoexpressão ocorre uma mostra explícita da individualidade. Quanto mais consciente for a criatura, mais espontânea e desenvolta será sua atuação. Se você colocar obstáculos ao dom da comunicação, dote natural de todo ser humano, será chamada de pessoa sem eco. Não quero dizer que, para se fazer entender, precisa ser superdotada, mas simplesmente que se exprima da melhor maneira possível. Vale muito a chama de uma vela na escuridão. Na religião dos antigos gregos e romanos, eco era a divinização do fenômeno acústico. Juno, senhora do céu e da terra, a esposa do deus Júpiter e filha de Saturno. Um certo dia Eco, famosa pela arte de conversar, foi convocada por Júpiter para que entretivesse Juno. O poderoso deus queria ter mais liberdade e tempo para descer à terra, pois dessa forma se livraria do controle ciumento e possessivo da esposa.
Eco obedeceu à ordem do soberano dos deuses, mas o estratagema foi descoberto por Juno. Enfurecida, voltou-se contra a pobre jovem e castigou-a impiedosamente. Privou-a de seu bem mais precioso, o dom de se expressar, ordenando: tu não farás da palavra senão um uso reduzido. Seria permitido a Eco somente repetir as palavras alheias e nunca mais poderia comunicar seus sentimentos e emoções a ninguém. Apavorada com a terrível maldição, Eco, diante da vingativa deusa, ainda tentou dizer alguma coisa em sua defesa, mas de sua garganta nunca mais saiu som algum. A bela moça, inesperadamente silenciada, abandonou a morada dos imortais chorando seu triste destino. Caiu numa tal desventura que só lhe restaram os ossos, transformados em penhascos e cavernas. Dela apenas restou a voz como efeito sonoro. O castigo que Juno deu a Eco você está dando a si mesma. A relação da divina providência com o ser humano é semelhante a uma mãe embalando o filho nos braços. Ela sorri, fala, canta para ele, sussurra-lhe palavras ao ouvido, envia-lhe inúmeras mensagens através dos gestos e da tonalidade da voz. Assim também se processa o diálogo do Criador com suas criaturas. Portanto, deixe que se manifeste a inspiração que há em você. Ela é como a névoa da manhã a espalhar-se em sua atmosfera espiritual. Você, como todas as outras pessoas, é rica de inspiração. Para identificá-la, basta que abra as comportas da alma. Toda timidez é formada pelo desejo de agradar e pelo medo de não conseguir. É produto do orgulho e não da modéstia. Você fica ruborizada porque ninguém consegue controlar o corpo por completo. O corpo não mente. Mesmo que você procure esconder seus verdadeiros sentimentos por meio de atitudes artificiais, a expressão corporal denunciará sua impostura. Transmita as melodias do sentimento e os musicais da intuição. Eles estão presentes no concerto de sua própria vida. A mesma força que você utiliza para conter seu dom de expressão é a mesma para soltá-lo na comunicação espontânea. Lourdes Catherine. 4. Melancolia. Fatores limitantes. Sinto uma tristeza profunda. Sou muito fraca e indefesa. Estou aqui para você solucionar meu conflito. Sentimentos depressivos envolvem-me repentinamente, tornando-me incapaz de vencer esse estado de alma. Evito a companhia de outras pessoas, pois estou dominada por um desespero insuportável. Por mais que use argumentos racionais e lógicos, permaneço sem condições de reverter esse quadro sombrio. Tenho tudo para ser feliz, mas, infortunadamente, a ideia de suicídio não me sai da mente. Será que viver assim vale a pena? Expandindo nossos horizontes, tudo o que nos acontece é uma mensagem da vida mais alta tentando equilibrar nosso mundo interior. Se desejamos sair do circuito do desespero e ir gradativamente resolvendo dificuldades e conflitos, comecemos por compreender que a nossa existência é controlada por uma fonte divina perfeita e harmônica, cuja única intenção é somente a evolução das criaturas. Reconheço que as dores íntimas são como prelúdios de um violino ferindo o peito profundamente. Mas lembre-se, ninguém pode procurar nos outros um recado que está dentro de si. Aprendamos a ler essas mensagens impronunciáveis. Elas são a chave da solução dos sofrimentos. As leis divinas estão em nossa consciência. Hoje você busca livrar-se da melancolia, apegando-se às pessoas para que cuidem de você, mas haverá um dia em que perceberá que a busca é ineficiente, pois essa pessoa terá que ser você mesma. Não se faça de fraca e impotente, retire de seus olhos a angústia e a aflição. Você pode transformar esse processo doloroso em fator saudável de crescimento e progresso. Você gostaria de ser poupada dessa dor aflitiva imediatamente, mas não pode se esquecer de que ela é o resultado de atitudes negativas do passado que você mesmo criou. Somente através de crescente conscientização de suas concepções errôneas, ou de falsas soluções, é que poderá atingir o entendimento exato de seu sistema de causa e efeito. Não basta mudar um mau comportamento irrefletidamente, é preciso mudar a causa que provoca esse comportamento. Apenas assim poderá efetuar uma autêntica mudança. De início, não espere satisfação e felicidade imediatas,
porque os efeitos negativos vão continuar cruzando seu caminho, resultado de anos vividos entre padrões inadequados. No entanto, quando descobrir esses padrões e começar a modificá-los de maneira gradativa, automaticamente terá início a redução das sensações desagradáveis e aflitivas que você experimenta. A alma, na agonia moral, é semelhante a um pássaro de asa partida, quer voar, mas não consegue. Só com o tempo ele se equilibra, aí, então, pode alçar voo perfeitamente. A imensa decepção dos suicidas é perceber no além que não podem fugir de si mesmos. Problemas são considerados desafios da vida promovendo o desenvolvimento interior. A autodestruição além de inútil, intensificador já existente, por interferir no processo natural da existência terrena. A alma humana pode ser comparada a um candelabro. Acesas as chamas da verdade, dissipam-se as sombras da ilusão. Todos temos uma tendência de culpar o mundo por nossas ações, comportamentos, emoções e sentimentos inadequados. Justificamos nosso desalento acusando indiscriminadamente, mas é preciso assumirmos plena responsabilidade por tudo o que está acontecendo em nossa vida. Devemos reconhecer honestamente que está em nós a fonte que determina e controla nossas ações e reações. Somos responsáveis tanto pela nossa felicidade quanto pela nossa infelicidade. Perceba que você nutre uma falsa crença de que está totalmente indefesa e espera que alguém, ou destino, lhe traga uma milagrosa alegria. Acima de tudo, acredite, nenhuma destinação cruel está vitimando sua existência. Depende essencialmente de você o seu bem-estar, de seus esforços, de sua vontade de mudar, de sua autoconfiança e de um novo senso de força em sua vida interior. Além disso, a compreensão espírita, acrescida da criação de uma nova visão interior, poderá gerar toda a satisfação que sua alma anseia, anulando os velhos pensamentos destrutivos que você nutria inadvertidamente. Melhore o seu íntimo. Essa é a maneira mais eficiente de ser feliz. Podemos destruir o corpo, mas não temos o poder de acabar com a vida. Quem faz a sua parte e deposita nas mãos de Deus todas as suas dificuldades alcança a tão almejada tranquilidade. Lourdes Catherine. 5. Harpa silenciosa. Fatores limitantes. Estou iniciando o desenvolvimento da mediunidade. Sou médium consciente, por isso estou inseguro quanto à veracidade do fenômeno espiritual que ocorre comigo. Estou perdido em meu mundo interno e, por que não dizer, um tanto confuso. Tenho ideias geniais, mas, em determinados momentos, irreais e excêntricas. Não sei distinguir o que é meu do que é dos espíritos. O que eles dizem está certo ou errado. Devo seguir suas orientações em todos os momentos. Expandindo nossos horizontes, os espíritos superiores não ditam normas de conduta a ninguém. Eles têm um enorme respeito pelo livre-arbítrio de cada um. Sabem que, na atual etapa evolutiva da humanidade, a compreensão da verdade é muito relativa. O que hoje se entende de uma maneira amanhã sofrerá mudança e aperfeiçoamento e se compreenderá de outra forma. Em face do avanço das ciências e das ideias, tudo se retifica continuamente. Por isso que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam, sem cessar, submeter todas as comunicações ao controle da razão e da mais severa lógica. Sensibilidade mediúnica é uma harpa silenciosa criada pelo sopro divino para sonorizar as melodias da criatividade e da evolução espiritual. Mediunidade é uma faculdade natural do ser humano e ocorre em determinado momento de sua evolução. É um fenômeno irreversível, quer dizer, não se pode evitá-lo, pois faz parte do desenvolvimento inato das criaturas. O sentido da palavra desenvolver é desenrolar, abrir ou libertar algo que estava envolvido. Os botões de gerânio se formam inclinando-se para fora dos vasos ou descendo pelos muros de pedra, desabrochando suas pétalas pouco a pouco em forma de flor. As madressilvas, com seu perfume doce e suave, medram nos campos, transformando tudo em sua volta, num encantamento inebriante. Podemos dizer que uma semente completou seu ciclo evolutivo quando se tornou um vegetal adulto. Nela havia em germe um potencial a se manifestar.
Em vista disso, concluímos que o princípio do perfume ou das pétalas está no âmago de suas flores, assim como as faculdades psíquicas existem no homem em estado latente. Temos o hábito de falar em desenvolvimento de um programa, porque ele também, no estágio inicial, começou de uma ideia, ou seja, de seu embrião intelectual. Com a visão ampliada a respeito do significado linguístico dessa palavra, percebemos que nenhum desenvolvimento pode ocorrer de fora para dentro. Ele sempre tem início a partir de uma potencialidade já existente em estado natural. Portanto, a mediunidade é apenas um canal inerente às criaturas, capaz de registrar mensagens das dimensões invisíveis da vida. Não se preocupe com sua consciência durante as comunicações. O médium é um filtro imprescindível ao pensamento do espírito comunicante e seus sentidos não podem ser completamente desprezados. As funções mentais, intelectuais, emocionais e espirituais do medianeiro somam-se do espírito no ato mediúnico, produzindo a mensagem falada ou escrita. Para que possamos identificar aquilo que é genuinamente nosso sentimento, ideia, pensamento e emoção, é preciso antes conhecer e compreender bem nosso mundo interior. É óbvio que as leituras clássicas e as complementares da doutrina espírita vão auxiliar muito o desenvolvimento de sua mediunidade. Mas, antes de pedir opiniões aqui e acolá, procure analisar os fenômenos com seus critérios e valores mais íntimos. A maneira mais segura de você não ser ludibriado pelos espíritos desencarnados e também, por que não dizer, pelos encarnados, é não usar o senso comum, mas seu senso interior. É evidente que você o possui, e quanto mais você usá-lo, mais ele se tornará claro e eficiente, mantendo sua consciência desperta e evidenciando sua sabedoria interior. Somos uma unidade físico-psíquico-espiritual e precisamos dar a cada coisa a sua devida importância. Identificando de modo gradual nossos estados interiores, não seremos levados a confundi-los com os dos outros. Identificar quer dizer registrar algo, um fato, um encontro, uma sensação, um lugar, que pode ou não pertencer à nossa identidade. Para aprendermos o que é nosso, é necessário olhar para dentro de nós mesmos, com toda a clareza que pudermos, além do corpo somático, abstraindo-nos das ideias preconcebidas, dos sentidos externos e dos papéis que representamos na vida. Permanecendo nesse exercício de constante auto-identificação, veremos, pouco a pouco, o que estamos sentindo e absorvendo, as energias alheias, ou as nossas próprias sensações energéticas. A identificação, desidentificação vai modificar nossa postura interior diante das pessoas e das situações exteriores, ou seja, iremos distinguir aquilo que pensamos ser ou pensamos sentir daquilo que realmente somos e sentimos. A abertura da sensibilidade pode proporcionar-nos momentos de muito júbilo. Nossa ligação com os planos superiores da vida se reverte num extraordinário repositório de lucidez e serenidade para o nosso coração. O ser humano torna-se original apenas quando percebe o toque da inspiração divina em si mesmo. Mediunidade são pupilas invisíveis para vermos e admirarmos os espetáculos ocultos do universo. É ver sem valer-se dos olhos. É saber antes de tomar conhecimento dos fatos. 6. O calcanhar de Aquiles. Fatores limitantes. Estou sofrendo, há anos, de pequenos inchaços nas articulações dos dedos. Sou uma pessoa constantemente acometida por alguma enfermidade. Ora uma indigestão, ora uma enxaqueca, ora uma dor reumática. Na verdade, raramente estou bem. Eu era uma mulher gentil e alegre. Hoje, costumo perder o controle por qualquer coisa. Quanto mais tenso ou nervosa, mais se agravam meus problemas de saúde. Essas doenças são provações relacionadas a vidas passadas ou será que estou sendo vítima de mandingas ou feitiçarias? Expandindo nossos horizontes, doença é o produto final de um distúrbio profundo, ou mesmo estágio derradeiro de forças intrínsecas, desde há muito em atividade, que se corporificam no veículo físico. A vida é energia. Sua saúde física, seus pequenos ou grandes gestos, seu tom de voz, seu comportamento, suas relações com os outros, tudo isso são fenômenos energéticos.
Embora a enfermidade pareça tão cruel, não deverá ser analisada como tal, mas, se interpretada de forma correta, a guiará à supressão de crenças, pensamentos e atitudes incoerentes, autêntica origem de suas doenças. Na mitológica Grécia, Tétis, filha de um deus, de esposa imortal, o repeleu, nascendo dessa união Aquiles. Tétis, no entanto, recusa-se a aceitar que a criança nascida de seu ventre não possa ter uma vida infinita, e busca um meio de torná-la imortal. Com um manto, procura abafar o choro do filho recém-nascido e o conduz a uma clareira onde resplandece um fogo prateado, que surgia do nada. A mãe, meio amedrontada, retira o pequenino Aquiles de entre os panos e o mergulha nas chamas incandescentes e pálidas. Ele grita de dor, mas ainda não pode pedir socorro. Durante várias noites, Tétis expõe a bela criança às labaredas alvas e solitárias, curando logo em seguida suas queimaduras com ambrosia, manjar dos deuses do Olimpo. A deusa sabe que só assim o filho conquistará a imortalidade. Ela sofre, mas entende que pouco a pouco vai tornando Aquiles imune às doenças e à morte. Na noite em que Tétis completaria sua tarefa, Peleu arranca-lhe a criança dos braços. Acredita que sua mulher seja uma criminosa desamada. Apesar das súplicas, por meio das quais ela tenta explicar suas razões, ele se mantém completamente surdo. Demonstrando estranheza e incompreensão, enfurecido, foge com o filho. Naquela noite, Tétis tornaria Aquiles invulnerável por completo. Infelizmente, ela não se lembrou de proteger-lhe o calcanhar, por onde sempre o segurava. Por ironia do destino, no cerco de Troia, Aquiles, já moço, foi mortalmente atingido por uma flecha envenenada. No calcanhar. Condói-me ver a penúria de sua alma. Mas compreenda que as enfermidades são corretivos que destacam ensinos inadiáveis que, de outra forma, não aprenderia tão facilmente. Elas jamais deixarão de existir até que essas lições sejam totalmente assimiladas. Seu calcanhar de Aquiles são seus pontos vulneráveis, áreas de seu psiquismo suscetíveis ao desequilíbrio, bloqueadores do desenvolvimento de sua paz interior. Portanto, investigue calmamente seus comportamentos autodestrutivos. Apenas poderá alterá-los dia após dia, pois à medida que você se tornar consciente de como eles agem em seu corpo físico é que começará a transformá-los, ou seja, libertar-se de suas cruzes e lágrimas. O rei Peleu, que era mortal, é o símbolo dos seres incapazes de ir além da visão material das enfermidades. Ocupam-se dos efeitos, não das causas. O conhecimento que você adquire ao longo das experiências terrenas serve para desenvolver suas virtudes inerentes e extinguir tudo o que há em você de deficiente. Dessa forma, ele lhe proporcionará o controle pleno da vida. A doença seria evitável se você pudesse perceber os erros que está perpetuando. Podem ser desta ou de outras existências. Problemas de saúde não são punições, mas atitudes negativas que você não modifica e que atraem sempre novos problemas. O que acontece é que a criatura envenena os ares, tisna os lagos, polui os oceanos e depois culpa a natureza. Se você corrigir seus erros através dos recursos mentais e espirituais que possui, não precisará passar pelas severas lições da insanidade. Poucos seres humanos transitaram pela Terra isentos, desde o nascimento, da enfermidade. Temos como exemplo Cristo, consciência liberta, vivendo a plenitude do amor. Os níveis superiores da vida não são atingidos pelos elementos venenosos que geram as moléstias. O sintoma de sua patologia é uma espécie de orientador que ajudará a tornar cada vez mais consciência de si própria. Esse sinal quer dizer-lhe coisas importantes. Preste atenção no que ele lhe transmite. É um companheiro que de fato a conhece a fundo. Pensamentos obscuros, destrutivos, mal intencionados, mantidos constantemente, fazem seu corpo adoecer, ou mesmo, repercutem em todo o seu cosmo orgânico. As toxinas não entram apenas através dos alimentos, mas também por meio de pensamentos e condutas inadequadas, que se transformam em energias negativas e vão se alojar no campo mental. Caso não sejam combatidas, poderão causar sérios danos ao corpo somático.
Moléstias aparentemente inexplicáveis são decorrências do grande acúmulo de vibrações negativas no transcorrer do tempo. É necessário limpar a mente e sanear o coração das emoções do pessimismo, dos preconceitos, dos complexos de culpa, dos murmúrios da inveja e das ansiedades. Esse sofrimento cravado em sua alma são posturas em desalinho conservadas há muito tempo. São retalhos de ilusão que você colecionou na colcha de seu destino. Confie nas forças divinas que regem sua vida. Se você quer uma psicosfera saudável, modifique suas atitudes íntimas. Assim alcançará a cura definitiva. Lourdes Catherine. 7. Nível de consciência. Fatores limitantes. Sou por natureza uma pessoa de personalidade muito determinada. Estabeleço para toda a minha família firmes princípios religiosos a ser seguidos. Mas parece que de nada adianta. Nasci numa época em que os pais é que sabiam o que era melhor para seus entes queridos. Sei exatamente o que meus filhos devem fazer e quais as boas qualidades que lhes faltam. Quero promover o desenvolvimento espiritual deles, porém não me ouvem, nem aceitam meu ponto de vista. Estou desgastado, perco sempre a paciência. Que devo fazer nesta situação crítica? Expandindo nossos horizontes. Quem vive num baixo nível de consciência tem uma visão primária e muito acanhada das pessoas, dos atos e dos acontecimentos. O discernimento ou a opinião que fazem sobre as coisas é estreita e rudimentar. Há um ditado que diz: a verdade é uma tocha que brilha nas trevas, mas não as extingue. Esse adágio leva a entender que diferentes pessoas, num mesmo ambiente, podem perceber o mesmo fato de maneira divergente, e até mesmo antagônica. A aurora boreal extasia com seu espetáculo fascinante e encantador, mas para alguns é mero fenômeno que passa despercebido, sem valor algum. A brisa do mar é sempre aromática e revigorante, mas para determinados indivíduos é simplesmente vento inoportuno e incômodo, que despenteia os cabelos. Cada um vê a criação e as criaturas exatamente como vê a si mesmo. Quando você estiver com a consciência desperta, notará com facilidade em todos os acontecimentos um roteiro ou um ensinamento de vida. Ficar atento a tudo que acontece, aos fatos interiores e exteriores, pode conduzi-lo a um autêntico caminho de realização, fazendo com que você encontre um verdadeiro orientador interno. Conferências, cursos, métodos e disciplinas o ajudarão a iniciar a caminhada ascensional, mas lembre-se de que, para aprender a ver e discernir, você terá como requisito básico o aperfeiçoamento de seus potenciais. Não menospreze as opiniões e os sentimentos de seus familiares, nem exija-lhes obediência absoluta. Respeite a individualidade de cada um e oriente seus parentes queridos com compreensão, sem usar mãos imperiosas. A evolução ocorre de forma surpreendente quando as pessoas estão preparadas. Trata-se de processo que vai se desenvolvendo ao longo do tempo e que tem início quando elas mesmas se sentirem habilitadas. Não se pode reformar o mundo, apenas reformar o próprio mundo individual. Quem tem olhos sensíveis e lúcidos e enxerga nas ações humanas, mesmo nas que pareçam más, alguns valores positivos, e identificam nos erros oportunidades de crescimento. Ao contrário, aqueles que possuem os olhos turvos pela ignorância veem de acordo com o que eles realmente são em seu interior. Como veria o Cristo nessa circunstância? É uma indagação sempre oportuna e conveniente em todas as situações. Entretanto, não devemos cair em uma angelitude ingênua, vivendo em um paraíso antecipado, crendo facilmente em tudo que é dito ou mostrado pelos intérpretes intransigentes da vida cristã. Os objetos exteriores nos estimulam a ação de formular ideias ou ativar o raciocínio, mas o que se percebe não se encontra nos objetos, e sim na mente de quem os interpreta. A qualidade da percepção não se acha nas coisas que vemos, mas, proporcionalmente, no desenvolvimento espiritual do indivíduo que examina. Nossa forma de ver é uma riqueza que não se vende nem se compra, mas se conquista. O desrespeito é a verdadeira sepultura do discernimento do homem. Seja acessível. Lembre-se de que o direito de cada um consiste nas resoluções adotadas conforme sua vontade, podendo ou não coexistir com o arbítrio dos demais. Esse é o fundamento da lei de liberdade.
Lourdes Caterine. 8. O frio da incompreensão. Fatores limitantes. Às vezes, sinto que estou desamparado neste mundo. Faço o possível para manter boas relações com as pessoas, procuro ajudá-las e me esforço para perdoar-lhes. Tenho me dedicado semanalmente às obras assistenciais e às atividades doutrinárias. Sinto o peso da responsabilidade e parece que não vou suportá-lo. Tenho a sensação de que vou esmorecer. Apesar de minha perseverança no bem, porque continuo sofrendo as intempéries da vida. Expandindo nossos horizontes, pessoas aprenderam que devem dedicar a vida aos ideais do amor, ocupando-se dos valores da bondade e dos gestos da fraternidade. Simplesmente isso bastaria? Será que agem assim por terem adquirido uma autêntica consciência crística, ou por obedecerem à mera prescrição religiosa, fundamentada num sentimentalismo superficial? Quais são os valores que mobilizam suas atitudes íntimas? O que as impulsiona interiormente? Criaturas fogem dos desgostos da vida buscando um ideal maior para suportarem suas dores existenciais, mas não percebem que muitas vezes estão vivendo uma fantasia. Nutrem-se do produto de uma imaginação enganosa. Mais além, quando confrontam a realidade, padecem mais intensamente com a morte das ilusões recém-cultivadas do que com o próprio sofrimento em que viviam. O caminho do conhecimento de si mesmo ampliamente, desenvolve a razão e proporciona uma inteligência lúcida, retirando a consciência da alienação em que vive. Quando você compreender que é uno com Deus, conseguirá sair de uma suposta vida de devoção, centrada em interesses imediatistas, para uma existência de realização plena com ser onipresente. Constitui o mais elevado grau de religiosidade a certeza de que Ele está em mim, e eu estou nele. Quando você faz o bem esperando recompensa e gratidão, imediatamente a ação é considerada interesseira e mercantilista. Portanto, não doe alguma coisa nem se dedique a alguém sob condições. Porventura o jasmim com sua alva cor, graça e elegância revela seu aroma inebriante pela obrigação de que lhe agradeçam por isso? Por que você não se esforça para entender os mecanismos naturais do universo? A dor é, em si mesma, benéfica e tem por objetivo conduzi-lo ao equilíbrio. Se você pudesse perceber por si próprio os erros que está cometendo e corrigi-los, não haveria necessidade de atravessar rigorosas lições de sofrimento. Logo, sofrer não é castigo, e aprendizagem. A questão é que você não quer aprender, mas unicamente livrar-se dos problemas, sem esforço e de forma milagrosa. Você quer prêmios e concessões divinas na prática de ações bondosas, não equilíbrio e entendimento. A atuação mais importante que você pode ter em benefício de si e dos outros é conhecer cada vez mais a verdade e o amor em plenitude. O autoconhecimento aproxima amorosamente de todos os seres humanos, sem distinção de credo, raça e condição social. As dores aparecem como o último recurso a ser aplicado. Elas apenas solicitam-lhe transformação interior. Embora a consciência exterior não esteja certificada do motivo do sofrimento, julgando-o severo e doloroso demais, a consciência íntima irá guiá-lo para o curso da evolução espiritual, a qual todos estão destinados. Aceitar isso implica um passo importantíssimo para o autodescobrimento e, como resultado quase que imediato, o alívio, e, por fim, a cura definitiva. Por maiores que sejam, ou por mais que pareçam intermináveis, as horas cinzentas no inferno da vida, procure ouvir a mensagem oculta que elas nos trazem. O frio da incompreensão, que você carrega por dentro por não entender os mecanismos da vida, pode ser muito mais atroz e desapiedado que os flocos de neve causticantes e gélidos que caem lá fora, nos dias de intenso inverno. Lourdes Caterine. 9. O calvário da indecisão. Fatores limitantes. Sou incapaz de decidir entre duas opções. Acredito que perdi minha bússola interna, pois minhas opiniões são muito vacilantes. Não consigo ir para frente, estou petrificada no tempo. Pretendo fazer muitas coisas, mas não consigo. Sinto-me envolvida por enorme insegurança. Toda vez que sou solicitada a tomar uma decisão, em casa ou no trabalho,
Sou acometida de inúmeras preocupações quanto a meu desempenho. Qual é a causa dessa falta de autoconfiança? Que devo fazer para encontrar meu lugar no mundo? Expandindo nossos horizontes, se você fixa os olhos na perfeição, provavelmente nunca fará as coisas de maneira natural e tranquila. Somente aqueles que exploraram seu interior é que reconhecem a capacidade limitadora para decidir as coisas. A realidade é semelhante ao trabalho de azulejar uma parede. Ela não fica